Muito bem, gravação iniciada. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2024. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje é a primeira sessão deste biênio e é uma honra estar aqui com essa composição, essa atual composição. Vice-presidência Argos Gregório, Samuel de Oliveira Magro e Daniela Rodrigues Gonçalves. E pela representação fiscal, substituindo Tabir Macedo, André Yanagi, pela representação fiscal. Um bom dia a todos. Espero que tenhamos uma boa sessão. Hoje nós temos 3 processos em pauta. Não há pedido de sustentação oral. Então, sendo assim, eu vou seguir aqui a sequência da pauta. O primeiro processo é Revipac. O AIN é o 4.152.029. O relator é o juiz Samuel de Oliveira Magro. E, assim sendo, eu passo, então, a palavra ao ilustre relator para que apresente seu voto, né, nos apresente o processo e vá direto, então, à apresentação do voto diante da não presença do representante do contribuinte. Doutor Samuel, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Esse processo trata-se de crédito indevido, de imposto, né? Nos meses de janeiro de 2019 a dezembro de 2020, conforme se comprova pelas cópias de documentos juntados do processo. O crédito é considerado indevido porque decorre de escrituração do imposto no livro registro de entradas em valor superior ao destacado nos documentos fiscais. Bom, senhores, como o patrono que pediu a sustentação oral e não está presente para realizá-la, eu não vou ler o voto, vocês já tiveram acesso a ele, eu vou apenas explicá-lo nos seus pontos fundamentais, né, que acho que vai ser suficiente, até porque não há nenhuma contestação objetiva sobre a materialidade do caso, né? Então, não se discute que, de fato, o crédito escriturado é em valor superior àquele destacado nos documentos fiscais, né? E o contribuinte, no seu recurso, apenas fica nas questões laterais, tentando cavar, né, procurar alguma nulidade para justificar, para derrubar o AIN, porque em nenhum momento ele tenta justificar a sua conduta, né? Em nenhum momento. Então, inicialmente, por certo, ele começa atacando a decisão de primeira instância, né, arguindo nulidades, porque não analisou com profundidade os fundamentos, e eu fiz lá o cotejo entre o recurso, entre a impugnação inicial e a decisão, e nenhuma nulidade há ali para a decretação da nulidade da decisão de primeira instância, né? Ela está perfeita, todas as matérias que foram colocadas na impugnação foram tratadas na decisão recorrida, né? Obviamente, alguns pontos todos os pontos com a profundidade necessária, né? O problema é que alguns pontos nem deveriam ser tratados de tão desnecessários que eram, né? Ainda assim, todos eles foram tratados, né? Então, como aqui por exemplo, ele questiona aqui que ele pleiteou lá que, olha, ele fala, olha, tem que ser recapitulado e, portanto, tem que baixar o valor da multa. Então, eu quero o direito de pagar com as mesmas condições, com os mesmos descontos que eu tinha na época da impugnação. E o presidente falou, olha, não há motivo para redução, né? Então, se conclui que também não há motivo para deferimento desse seu pedido. Então, essas questões desse tipo, realmente, naquilo que ele deveria falar, ele falou tudo perfeitamente. Aí questiona que não tinha uma OSF expedida, que também é falso, tá? A OSF está no processo, foi dessa OSF, ele teve ciência pessoal, né? Porque foi o próprio sócio administrador da empresa que abriu o DEC e viu toda a documentação, né? A notificação de início de
de fiscalização e tudo mais. Aí, de novo, vem com a questão, fala, olha, que em função da suposto vício da ordem de serviço, fala, olha, eu não tinha como saber se o prazo, né, se aí foi lavrado dentro do prazo de 90 dias ou não, né, da lei do complementar a 939 de 2003, né? E aí eu coloco aqui que não há essa limitação temporal para a realização da fiscalização. Também entra aqui com uma outra nulidade, porque ela não foi, durante a fiscalização, ela não foi intimada para explicar o porquê do creditamento da maneira que ela fez, né? O fato aí, vocês já tiveram acesso ao meu voto, vocês já coloquei meu entendimento a respeito, e o fato é que seria inútil, né? Porque se aqui no processo administrativo ele também não veio falar o porquê, então ele lá atrás ele também não tinha motivo por que falar, né? Ele não tinha nada para falar a respeito, né? Mas, de qualquer maneira, o momento para ele se insurgir contra isso seria agora no processo administrativo e não traçou uma única linha em seus, seja na impugnação, seja agora em recurso ordinário, a respeito do creditamento da forma que ele fez, né? De novo, aqui vem com a questão do descumprimento do artigo 22 da nossa lei, né, da Lei de Processo Administrativo, que fala da amostragem, né, do fisco fazer a amostragem, né, uma discussão totalmente sem sentido no processo, que fala, olha, que ele não tem documentos suficientes para comprovar, tem números suficientes para comprovar, a amostragem foi de 100%, né, ou seja, todos os documentos, todas as notas fiscais eletrônicas que foram, que serviram de base para o creditamento, todas elas, as 24 notas, foram trazidas aos autos, né, a sessão dessas notas. O livro de registro de entrada de todo o período foi trazido aos autos, então é uma discussão inútil, sem sentido, sem nenhum sentido aqui no processo administrativo. E, por fim, ele contesta aqui a questão da penalidade, né? Ele fala que a penalidade ela foi calculada na linha J, do inciso 2, né, da lei, que fala, olha, nenhuma das situações anteriores de creditamento. E ele fala que deveria ser na letra F, porque, na verdade, o que houve foi uma transferência, né? Transferência de crédito. Nesse ponto aqui, até vale a pena eu vou citar, é só apenas um parágrafo, um pouco longo, mas um parágrafo apenas. A penalidade combinada foi corretamente capitulada no artigo 85, 2J da Lei 3.674 de 89, pois nenhuma das outras alíneas desse inciso prevê a situação verificada nesses autos. Impossível sua recapitulação para a linha F, como pretende a recorrente, pois essa trata de transferência ou recebimento de crédito do imposto, fatos não ocorridos no caso em tela. Ela não recebeu crédito dos seus fornecedores, nem recebeu mercadorias. Esses, por sua vez, não transferiram nem créditos, nem mercadorias. Remeteram mercadorias à autuada. Ainda que, como leigos, abandonássemos os significados próprios que esses vocábulos possuem na legislação do ICMS e admitíssemos que houve transferência e recebimento de créditos de ICMS nas operações de análise, permaneceria inaplicável a linha F, pois eles se deram hipótese permitida pela legislação, tanto que os montantes destacados nos documentos fiscais não foram glosados na atuação. Nenhuma irregularidade foi apontada nas operações de circulação de mercadorias, e a infração se deu na escrituração de notas fiscais eletrônicas com o lançamento de crédito em valor superior ao destacado da mesa. Ele vem aqui, faz uma lógica aqui totalmente sem sentido. Não, é o seguinte, como eu comprei mercadoria, então o vendedor transferiu crédito para mim. Então, como ele transferiu crédito para mim, a questão aqui é de crédito, né? de transferência de crédito na ação não permitida. E aí eu falo isso. Primeiro, que não foi crédito, ele transferiu mercadoria. Né? Se ele tem direito ao não acreditamento, é uma questão posterior, depois, né? Quando entra a mercadoria no estabelecimento dele. Não tem nada a ver com a saída promovida pelo
pelo remetente, né? E ainda que assim fosse, né? Ainda que fosse, não, vamos admitir que sim, não, houve transferência de crédito. Só que essa transferência de crédito, como ele presente, ela é permitida pela legislação. Então, ainda assim, não se aplicaria à linha F, né? Aí ele fala aqui do caráter confiscatório da multa, que eu afasto, e, de novo, aqui, né, indefiro o pedido subsidiário recorrente de aplicação do artigo 13, parágrafo 1º da nossa lei, pois o benefício ali previsto decorre da correção de erros de fato e uso de capitulação da infração ou da penalidade. E o ANS Edial não demandou nenhuma correção. Então, senhores, esse é o meu voto com o qual eu nego o provimento ao recurso ordinário. E coloco, então, a discussão dos senhores, a apreciação dos senhores. Muito obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento o relator, Samuel Magro, pelo voto proferido e suas explicações aqui. Ficou bem claro aqui, me parece que ficou bem claro para a Câmara. O processo está em discussão. Doutor Pérez, se me permite, bom, primeiro eu quero cumprimentar a todos, agradecer aqui a tão querida acolhida pelo presidente, cumprimentar aqueles que nos dão suporte, o Oswaldo, Jailson, Hélio, cumprimentar os meus pares, doutor Samuel, doutora Daniela, doutor José Orivaldo, o André e a Nag, que nos acompanham aqui enquanto representante fiscal, dizer que publicamente dizer que é uma satisfação estar aqui compondo esta Câmara com colegas tão queridos, tão preparados, tão capazes. Eu tenho certeza que esse biênio vai ser um biênio de muito trabalho, mas também de muita satisfação. Então, deixo claro aqui a minha satisfação em compor esta segunda Câmara. Doutor Pérez, eu tenho, de muitos anos, inclusive, sempre me manifestado no sentido de que a autuação ela deve ser feita, evidentemente, contra o mal contribuinte, mas ela deve ser bem feita. Né? Eu sempre costumo dizer, quer fazer, faça bem feito. Né? Ou refaça, ou faça outra, mas que apresente um trabalho de fiscalização que seja submetido ao juízo, tanto de primeiro grau quanto de segundo, e que seja chancelado, seja ele qual for o resultado, seja um resultado favorável ao contribuinte, seja um resultado favorável ao fisco. E eu confesso, doutor Samuel, que este processo em particular, ele me causa algum desconforto, porque ele traz, como o senhor bem colocou, ele traz aqui como argumento não o mérito, né? Porque acredito, eu nem entrei nesse juízo de valor, que o mérito talvez a Fazenda provavelmente tenha razão. Provavelmente o procedimento, e aqui eu estou fazendo apenas uma suposição, eu não posso afirmar, mas talvez o procedimento tenha sido ali realmente realizado de maneira talvez irregular, não sei, pelo contribuinte. Mas o que me causa desconforto sempre é a forma como o iter procedimental se sucedeu. E aqui, esse desconforto, ele me parece aparente. Né? Tem informações aqui que, a despeito do entendimento muito bem colocado pelo Dr. Samuel Magro, eu tenho realmente algumas dúvidas. Né? Com relação à decisão de primeiro grau, não necessariamente. O juízo ele tem ali a faculdade de dar o seu entendimento, o seu livre convencimento, de acordo, claro, com a sua fundamentação apresentada. Mas, com relação a essas nulidades suscitadas, eu realmente estou desconfortável com algumas observações que eu teria que realmente olhar o processo um pouco mais a fundo. Por exemplo, eu estou com o recurso aberto às páginas 297. Né? Para quem quiser eventualmente acompanhar, ou para aqueles que nos acompanham aqui, ausência de intimação prévia para pedido de documentos. De novo, em tese, me soa muito estranho o contribuinte não ser previamente notificado ou intimado para prestar esclarecimentos. Mais ainda, a argumentação de que os esclarecimentos por ele, pelo fisco solicitados,
não dizem respeito à infração de creditamento indevido. Eu vou ler aqui os itens da ordem de serviço. Informar sobre a existência de consultas tributárias, por ele protocoladas, sobre a existência de regimes especiais, sobre a existência de denúncia espontânea, sobre a existência de ação judicial e o livro de registro de utilização de documentos fiscais, modelo 6. Salvo o melhor juízo, nada disso tem a ver com creditamento indevido. Isso me preocupa, mas eu digo que essa preocupação é uma preocupação primária. Assim, o contribuinte é intimado a apresentar informações e apresenta. Vamos criar um cenário fictício aqui. Formar a existência de consulta tributária. Você tem alguma consulta? Não, não tenho. Tem algum regime especial? Não, não tenho. Fez alguma denúncia espontânea? Espontânea do quê? Né? Não, não fiz nenhuma. Tem alguma ação judicial? Não. Me mostre o seu livro modelo 6. Tá aqui. Ou então, olha, você está autuado por creditamento indevido. Isso me incomoda. Me incomoda. Nessa primeira leitura, realmente me incomoda. Mais ainda, né, ele diz aqui, inexistência de provas para caracterização da infração. E fala aqui, olha, não foram juntadas provas, não tem os originais ou cópias dos documentos, não tem... Então, assim, é trazido aqui ao processo um discurso que efetivamente o contribuinte tem razão ou que ele não tem nenhuma razão. Me parece um discurso que não tem meio termo. Ou realmente o que ele está colocando aqui faz muito sentido esse tão forte, capaz de invalidar a regularidade do processo, ou são argumentos absolutamente irrelevantes, né? Como entendeu aqui o doutor Samuel Magro, e muito bem colocou a sua posição. Então, presidente, aqui eu estou vendo aqui também a questão da multa. A multa é de 122% do valor do tributo. O tribunal aqui já fixou, assim como o Supremo Tribunal Federal já fixou o limite de, no máximo, 100% do valor do tributo. Tem algumas questões aqui nesse processo que me incomodam. Razão pela qual, já anunciando que, se assim me for concedida a vista do processo, eu já anuncio que trago na semana que vem, que eu não quero causar nem um impacto na produtividade do doutor Samuel, nem na jurisdição que a gente presta para o contribuinte com um eventual atraso. Então, presidente, se me permitir, ainda que seja a primeira sessão, eu não quero causar nenhum tipo de antipatia, mas, de toda sorte, realmente me incomoda, eu teria que olhar aqui com uma lupa. Eu fiz aí, aqui, como sempre costumo fazer, algumas anotações pessoais, tipo ver isso, ver aquilo, verificar documento. Se me permitir, presidente, já com este compromisso de trazer na sessão do dia 27, de volta este processo, de pautar no dia 27, mas eu gostaria de tirar o processo em vista para uma melhor análise, e gostaria de ouvir meus colegas também, se também há um desconforto da parte deles, ou se eventualmente também tenham a intenção aí de pedir vista conjunta, o que daria até mais dinamismo aqui para a sessão. Presidente, essas são as minhas considerações que realmente me causam aqui algum desconforto em julgar este processo, sabendo que tem este conjunto de informações aqui. Doutora Daniela pediu a palavra. Pode se manifestar, doutora Daniela. Não, eu pedi a palavra, primeiramente, né? Tenhamos um bom mandato, bom dia a todos, primeira sessão do ano, e que seja um bom ano para todos. Cumprimento os meus colegas, assim como fez o doutor Argos, e assim, doutor Argos, entendo o seu posicionamento, gostaria de parabenizar o doutor Samuel pelo relato da situação e pelo voto elaborado, mas, doutor Argos, para mim o processo não tem nenhuma questão, não há dúvida nessa situação, o que aconteceu nessa ação fiscal. O contribuinte toma um crédito em valor superior ao destacado nos documentos fiscais e o fisco o intima, imaginando possibilidades de por que se creditou em valor superior ao destacado nos documentos fiscais. É relativamente simples a situação. E aí tem um regime especial, tem uma outra condição,
e não identificada nenhum permissivo legal para que ele tomasse esses créditos, a autuação é de crédito indevido. Para mim, é cristalina a situação aqui dos autos, e eu entendo que o contribuinte não enfrenta o mérito da questão, no sentido de que não enfrenta o mérito mesmo, como bem colocou o doutor Samuel no seu voto. Né? Ele traz essas outras questões, ele traz apenas questões acessórias aí na sua questão. O fisco não está glosando a íntegra dos créditos dele. Está muito claro aqui no DDF e nos cálculos apresentados e no relatório circunstanciado, o que foi autuado. Está sendo excluído somente o excedente, porque ele efetivamente tinha direito aos créditos naquela operação. Não é como uma operação de mercadoria recebida sem documento fiscal ou qualquer outra situação dessa. Ele se creditou, é matemático, ele só pode se creditar do que está destacado, não está destacado, não pode se creditar, precisa trazer uma justificativa. Sem justificativa, crédito feito. Para mim está muito claro. Então, mas entendo o seu desconforto, ficou essa sensação de que o contribuinte talvez não tenha entendido a infração, mas eu acredito que ficou claro, sim, também para o contribuinte. Ele acha que a ação fiscal foi desconexa com a autuação, mas não consigo perceber dessa forma. Mas entendo que é uma situação que não vemos todos os dias e que pode gerar algum desconforto. No entanto, eu, já adiantando o meu voto, tendo a acompanhar o doutor Samuel, porque para mim ficou muito clara a situação dos autos. Presidente, doutora Daniela, te agradeço, eu acho que me municia com um reforço da posição do doutor Samuel. Estamos de acordo, e aí realmente é uma análise prévia minha. Estamos de acordo que, ao que parece, a conduta do contribuinte foi de creditamento além daquilo que poderia ter sido creditado. Concordo com a senhora quando diz que não há dúvida quanto a isso. Eu imagino que não há dúvida mesmo, imagino que a conduta esteja materializada, mas, mais uma vez, e talvez até esta tenha sido a razão do recurso ter sido aviado da forma como foi. Se pegando na formalidade e no desenvolvimento do processo de fiscalização. Né? Então, me parece, mais uma vez, numa primeira análise, me parece que realmente o fisco tem razão naquilo que afirma. Mas a hipótese que eu levanto aqui, que foi trazida pelo contribuinte, então não sou eu que levanto, mas foi trazida da maneira correta, o processo desenrolou-se da maneira correta. É muito complicado nós saber. Muitas vezes eu já afirmei em algumas sessões de julgamento, está muito clara a infração. Não estou dizendo que é esse caso, né? Mas está muito clara a infração, está muito claro que o contribuinte está errado. Mas a forma como foi feito o processo, para mim, é viciada. Não estou dizendo este caso concreto, né? Então, muitas vezes em que eu me deparei com situações em que era clara, mas clara a infração cometida e muito bem inicialmente pontuada, porém, o desenvolvimento do processo era viciado. Razão pela qual, nestes casos, se assim confirmado, eu sempre voto, e pouco importa se vencido ou se acompanhado pelos meus pares, acho que não temos que ter essa vaidade aqui, eu não tenho nenhum interesse em ser acompanhado, em não ser acompanhado, em o contribuinte ter razão ou não ter razão, mas sim de tentar aplicar aquilo que se aproxima mais daquilo que se possa entender como justo, correto, enfim. Mas nesses casos eu sempre pugno pelo cancelamento dos autos, muitas vezes com observação no próprio dispositivo, e que seja submetido a nova fiscalização, ou o que não impede uma nova fiscalização, mais ou menos dizendo, fez errado. Corrige, ninguém está invalidando nada. Corrige isso aqui porque está errado. Então, com todas as vênias dos meus pares, do representante fiscal, eu realmente gostaria de analisar um pouco melhor o processo para ver se é caso justamente olha, a despeito do entendimento contrário, eu realmente acho que isso aqui está equivocado e esse processo está maculado, faça outro, ponto. Ou, se olha, realmente eu olhei aqui e vi que não são relevantes realmente as eventuais nulidades apontadas e, neste caso, por certo, eu devolvo o processo acompanhando o voto do relator, né? Então, presidente, se não for um entrave aqui ao desenvolvimento dos trabalhos, eu realmente gostaria de tirar o processo em vista.
Samuel pediu a palavra também. Samuel, por favor. Senhor presidente, a questão é... Só deixa eu baixar a mãozinha aqui. Pronto. Não, como essa é a primeira sessão, então, as primeiras sessões serão exatamente para isso, né, para começar a entender, né? Óbvio que, né, com o doutor Orivaldo, a gente ficou muitos anos juntos, fazendo Câmara, então a gente já sei, mas também sei, acompanhando seus votos na Câmara Superior, tal, sei que também alguns entendimentos, ele mudou alguns entendimentos, né? Então, essa dinâmica nas primeiras sessões, pelo menos, serão bastante... E certamente daqui a algumas semanas, a gente fala, essa questão aqui eu vou ter que tratar mais detalhadamente no meu voto, porque eu sei que o doutor Argo, a doutora Daniela pensa de maneira diferente. Então é meio natural esse primeiro, por isso, muito salutar, né, que saia em vista mesmo o processo, sem nenhum, também da minha parte, nenhuma ressalva com relação a isso, né? Mas exatamente por essa questão de que questões novas ainda colocadas, eu só queria salientar um ponto que o doutor Arcos colocou, que está lá no meu voto, né? Mas eu passo a ele por achar uma questão assim, como eu falei, então, como são questões que há muito eu penso assim, sempre tem repetido, a gente acaba passando meio batido. Na verdade, o doutor Arcos colocou duas preocupações grandes. A primeira preocupação que ele colocou com relação a um argumento falso do contribuinte de que não haveria provas, ou seja, absolutamente falso, né? 100% dos documentos que comprovam a infração estão nos autos, 100%. Não é 98%, 100% dos documentos. Porque o que eu preciso para um creditamento indevido? Né? Por escrituração, um valor superior ao documento fiscal. Só precisa de duas coisas: o documento fiscal e o livro de registro, nada mais. Entendeu? Então, eu tenho 100% dos documentos fiscais e tenho o livro de registro de 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2020. Não precisa de mais nada. Né? Então, eu tenho 100% de prova. Então, essa primeira questão vai estar lá o doutor Arco talvez com facilidade. Agora, a segunda questão, que essa realmente é uma questão de direito, não, né? Que é com relação a um possível, né, que ele ainda vai analisar, um possível problema no procedimento. Né? Eu sempre costumo dizer, né, nos debates, é o seguinte: olha, a nós nos cabe julgar o auto lavrado e não o auto que deveria ter sido lavrado. Né? Então, essa é a questão. Por quê? Porque quando eu julgo o auto lavrado, o que eu vou procurar é o seguinte: porque certamente, se eu tivesse feito esse auto, talvez fosse diferente. Né? Se a Daniela tivesse feito esse auto, certamente, talvez fosse diferente. Né? Por quê? Porque a Fazenda tem as suas regras, né? Mas é óbvio que cada auditor tem o seu entendimento, a sua maneira de colocar. E esse auto passou por um processo de controle de qualidade. Né? Então, ele estava conforme o entendimento do inspetor, da equipe, né, do provedor da equipe. Então, me parece... Então, o que nos cabe aqui é falar, olha, o auto, tal como lavrado, ele cumpre a lei ou não. Né? Porque quando eu falo, como faz para olhar o auto? A lei deveria ter sido... ele deveria ter sido com base em quê? Porque eu só tenho um critério para falar do ele deveria ter sido. É a base legal. Né? Então, ele não foi notificado para falar por que ele acreditou em valor superior. De fato, não. É só para você não achar essa notificação. Né? E isso tem algum problema? Para mim, absolutamente nenhum. Né? Por quê? Né? Algum direito dele foi vendido? Não. Qual a lei que dá esse direito a ele? Qual a lei que obriga? O regulamento, nenhum regulamento interno da Fazenda obriga o auditor a notificar o contribuinte a explicar algo que já está colocado. Onde é que tem esse direito? Não, porque que é o que o contribuinte falar, não, pelo artigo 5º, aos acusados em geral, dada ampla defesa, tal, mas, sim, primeiro que não há acusado, entendeu? E aí meu voto está muito claramente colocado isso. Enquanto eu não tenho aí, eu não tenho acusação, eu não tenho infrator, eu não tenho nada. E, portanto, nenhum dos direitos que é garantido ao réu e ao acusado, nenhum direito é. Né?
o direito, assim, o direito nasceu com a lavratura do AIN. A partir da lavratura do AIN, aí ele passou a ser o acusado. Aí ele tem o direito. Só que ele não exerceu esse direito. Então, para ele, esse direito é relevante. Por quê? Porque ele tinha obrigação, se é verdade que ele tinha um motivo para o caso, a ele foi dado o direito. Não foi cerceado nenhum direito dele. Né? É só ele chegar e falar, olha, na verdade, eu acreditei em valor superior, porque o cara, claro, ainda que funciona indevido, mas foi o emitente do documento que emitiu o documento errado. Ele deveria ter destacado X e destacou X menos dividido por 2, entendeu? Ou seja, ele não fala absolutamente nada. Então, ele teve... Então, a ampla defesa e o contraditório foi absolutamente garantido, ele teve todas as oportunidades, né? De acordo com a lei. Se eu tivesse feito, talvez, é muito provável, talvez eu tivesse perguntado, talvez ele tivesse notificado, talvez mandaria lá um WhatsApp para o contador, é estranho isso aqui, por que é? Mas sou eu não tenho que julgar o que o meu colega não fez, né? Por quê? Porque ele não estava obrigado pela lei a fazê-lo, né? Então, por isso que eu falo, eu sempre tenho que julgar o auto que foi feito, né? Com certeza, eu faria diferente, não sei se melhor ou pior, né? Agora, o que ele fez, de alguma maneira, infringe a lei? E no meu voto está lá colocado isso, né? O doutor vai ter a oportunidade de ler o voto na íntegra novamente. E eu falo, não, ele não tem esse direito. A lei não lhe dá esse direito. A Constituição não lhe dá esse direito. Nada lhe dá esse direito, né? Para ele querer... Não seja tão radical, doutor Samuel. Nada lhe dá. Essa questão, porque senão você começa na questão do bom senso. E o que é bom senso para você não é bom senso para mim, não é bom senso para o Arivaldo. Claro. Entendeu? Não há nada pior para o contribuinte, para uma decisão, do que o bom senso. Não, né? deixa muito claro que não estou... o objetivo, que é a lei, ou não tenho nada. Né? Então, essa é a questão. Não estou depreciando o trabalho de ninguém, por favor. Eu sempre teço aqui todos os elogios ao trabalho da representação fiscal e da fiscalização em si. É justamente o contrário. É para saber se a minha percepção está equivocada ou não. Né? Não quero, de maneira alguma, suscitar ou sugerir qualquer mácula no trabalho dos agentes fiscais que atuaram aqui no caso da fiscalização em si. Não faria isso e não farei isso nunca. Muito ao contrário. Quero apenas apreciar se o entendimento dele, talvez, então, se é um entendimento divergente daquilo que eu entendo por razoável, porque realmente, como colocou aqui o doutor Samuel, é muito subjetivo. Ele vai ter o bom senso, aquilo que ele entende como bom senso no exercício ali do seu mistério, da sua atividade funcional. E aqui nós vamos apreciar se, olha, dentro daquilo que se entende por razoável, caminhou bem aqui no desenrolar das coisas. Né? E eu espero que o doutor Samuel tenha a forte convicção a me convencer de que realmente o seu entendimento é o que deve prevalecer. Mas, de toda sorte, como eu disse, não vamos entrar nem no mérito, porque parece que o mérito é indiscutível. Né? É só realmente uma questão, e assim foi desenhado o recurso, uma questão de recursal de, olha, aqui está mal feito, ou deixou de ser feito, ou atenta aí contra o razoável, enfim. Aí é o que a gente vai chegar em conclusão aqui em menos de uma semana. Então, doutor Pérez, com todas as vendas dos colegas, eu realmente, se me permitir, eu vou aqui aplicar aqui o botãozinho de pedido de vista. Sim. Eu, como presidente, procuro me manifestar por último, né? Até por uma questão regimental, né? Mas, assim, eu, em princípio, aí, após o voto do juiz Samuel Magro, após o voto do relator, a minha tendência era de acompanhá-lo, né? Em princípio, eu estaria acompanhando. O doutor Argos levantou várias questões, né? E me parece que ele estudou o processo mais profundamente, né? E levantou vários aspectos que é importante a gente deixar claro aqui, né? No julgamento aqui desse processo. Então, eu acho pertinente aqui, até pelas considerações do Samuel, que é a primeira sessão, a gente está aqui
começando a se conhecer melhor, né? Então, acho que eu estou deferindo, então, a vista, né? E Legal. deixando claro aqui que o lançamento fiscal, né, ele deve ser motivado baseado em provas, né? Então, é importante, muitas vezes eu também já me deparei com situações em que, aparentemente, a infração era clara, mas faltava realmente documentos, né, prova essencial ou suficiente para a comprovação do lançamento, né, do lançamento fiscal pré-tributário. Mas isso também é uma questão de interpretação, né? Interpretação das provas, né? A gente interpreta não só a lei, mas também as provas, né? Conheço alguém que escreve sobre isso e até a dissertação de mestrado foi justamente sobre isso, doutor Pérez. Então, fico lisonjeado aí pela concessão da vista com esses argumentos. Obrigado, doutor Pérez. Então, então, o processo, então, sai em vista. E eu deixo publicamente aqui registrado que ele, ao menos, eu deixarei disponível para que seja pautado na próxima sessão. Se não for, de maneira involuntária, mas eu deixarei disponível logo após aqui o término da nossa sessão, eu já libero no sistema. Ok, então. Então, eu estou encerrando então, o julgamento de hoje, né? O processo sai em vista para o doutor Argos. E voltamos, então, provavelmente vamos ter debates, provavelmente, né? A não ser que o doutor Argos acabe por concordar com o relator, senão vamos ter debates. Vamos, então, na sequência, próximo processo da pauta, o ANEL 4, 152, 089, Sun Energy. O relator é o próprio doutor Argos, Gregório. Processo também não há, como eu já disse, não há sustentação oral. Então, eu passo a palavra ao doutor Argos para que profira o seu voto. Doutor Argos, com a palavra. Presidente, muito obrigado mais uma vez. Este processo, eu vou pedir a gentileza, se o senhor puder me habilitar à edição do voto, assim, no sistema ele fica disponível aqui para todos. Aqui está aguardando o registro do voto. Presidente, eu acho que o meu voto está, eu julgo, relativamente extenso, e aí é uma questão de comparação, porque tive aí o prazer e a alegria de fazer Câmara por um biênio com o Dr. Zulli. Então, perto do Dr. Zulli, meu voto não está extenso. Mas, de toda sorte, eu reputo aqui que este é um voto extenso, dada a complexidade deste processo. Então, se o presidente me permitir, eu vou resumir aqui o caso e, de maneira muito, muito meteórica, passar por pontos, alguns pontos do voto, uma vez que não temos sustentação oral. Pode ser assim, presidente? Pode, claro. Doutor Argos, o processo, só para eu tirar minha dúvida, para mim está aguardando o registro, para você... Eu estou aqui só registrando ele como tá bom. No sistema, porque é um processo, como disse aqui, em que foram ofertados recurso ordinário e recurso de ofício. Então, eu pergunto aos colegas se já consta o registro. Para mim, aqui apareceu. Já consta. Então, senhores, esse processo é um processo complexo porque se trata de importação, essencialmente de importação de nafta e demais solventes, né? O caso aqui se torna um processo robusto porque foram apresentados um sem número de preliminares, né? E mais argumentos de mérito que são aí argumentos que carecem de uma resposta efetiva, né? Eu já antecipo que, se tratando de recurso misto, o recurso de ofício ele foi aviado simplesmente porque, de ofício, atendendo aqui os requisitos e orientações do próprio tribunal, no caso, a vinculabilidade de súmulas previstas, salvo engano, no artigo 52 da 13457, se eu estiver errado, me corrijam, por favor, mas foi aviado o recurso de ofício por questão da Selic. O juiz de ofício entendeu como necessária, assim bem o fez, a aplicação da súmula desse tribunal no que diz respeito à fixação de Selic como teto máximo para
incidência de juros. Portanto, a própria representação fiscal, em seu parecer, já se posiciona no sentido do não provimento do recurso, uma vez que, bem acertado, foi o entendimento dos juízes de primeiro grau, dizendo, não, aqui tem que ser Selic. Então, eu já anuncio que, quanto ao recurso misto, quanto ao recurso de ofício, perdão, eu lhe dou conhecimento e nego o provimento, a pedido, inclusive, da própria representação fiscal, cujo parecer foi por mim acatado. E eu deixo isso muito claro, que acato a sugestão da representação fiscal. Agora, com relação ao próprio recurso ordinário, eu vou perpassar os olhos aqui por ele. Se me permitirem, como eu anunciei, apenas alguns comentários, uma vez que a decisão se tornará pública após o término desse julgamento, e não temos, mais uma vez, não temos patrono que represente aqui a recorrida, né? A recorrente. Muito bem, com relação a questões preliminares de mérito, né? O meu voto é extenso, eu já apresentei para os senhores anteriormente, mas de plano, junto ali aos subitens 2.1 e 2.2, o contribuinte contesta os textos da Constituição Federal, da Lei Complementar 24, do Convênio ICMS 133, da Lei Complementar 939 e das normas editadas pelo Estado de Goiás, notadamente artigo 4852 de 97, Lei 11.651 de 91. Com todas as vênias e reconhecendo o esforço do patrono, eu entendo ali que as considerações feitas denotam exclusivamente juízo de valor, dizendo que são imorais, que o texto da lei, do decreto, é imoral, está errado. Com todas as vênias, não nos cabe aqui apontar a nossa opinião pessoal, muito menos por vedação do próprio artigo 28 da nossa legislação do contencioso tributário paulista, afastar a lei válida, vigente e eficaz. Vamos entender lei no sentido lato, lei e demais normas. Portanto, eu estou afastando todos esses argumentos relacionados a cada um dessas normas postas e válidas aqui no nosso direito, seja convênio do CONFAS, seja legislação de Goiás, enfim, infelizmente eu entendo que não é cabível, né? Não são cabíveis esses argumentos. Muito bem. Na sequência, agora no item 2.3 do recurso, a recorrente invoca a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, aludindo ali a questão de decadência. Bom, rapidamente, eu cito a súmula 555 do STJ, eu vou ler só para ficar claro, quando não houver declaração de débito, o prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 173, parágrafo 1º do CTN. Portanto, eu me escoro aqui no entendimento sumulado pelo STJ, no sentido de não aplicação do 150, parágrafo 4º, como pretende a autuada. Muito bom. Também quer aplicar 150, parágrafo 4º, nos demais creditamentos ali realizados e por aí vai. Eu cito a súmula 9 deste tribunal. Nas autuações originadas da escrituração de créditos indevidos, aplica-se a regra decadencial disposta no artigo 173, inciso 1º, diga-se entendimento ao qual estamos vinculados, mais uma vez, pelo artigo 52 da 13457. Portanto, ainda que eu pudesse ter um entendimento pessoal, eu estou vinculado a adotar esse procedimento. Portanto, sem qualquer razão ou contribuinte. Mas ainda, também cito a súmula 15 de 2020, nas autuações originadas da falta de pagamento de imposto apurada por levantamento fiscal, nos termos do artigo 509, aplica-se a regra decadencial do 173, inciso 1º do CTN. Essencialmente, esse é o texto. Portanto, as preliminares, são duas preliminares de duas prescrições diferentes. Aventadas aqui pelo contribuinte, são absolutamente descartadas. Muito bem. Então, ele critica levantamento fiscal, ele cita essas preliminares e suscita aqui a ocorrência da decadência. Bom, com relação à infração 1, né? Eu coloquei aqui
Tratando-se de infração descrita no item 1, da falta de pagamento de ICMS, importação, sobre operações promovidas pelo contribuinte autuado, restam-se importantes as informações contidas no relatório circunstanciado, acostado aos autos em anexo ao DDF de folha 6, dentre as quais destaco. E para não cansá-los, e mais uma vez, em respeito a todos que nos assistam, que possam estar nos assistindo, esta decisão se tornará pública, portanto, seria enfadonho eu ficar lendo aqui, dada a ausência do patrono. Mas são inúmeros, mais um sem número de argumentos e de provas acostadas aos autos que comprovam a ocorrência de um esquema fraudulento no que diz respeito à importação, ao manuseio e à comercialização desta nafta e demais solventes citados aqui na peça exordial. Então, desde que a empresa que fez a importação, ela se submeteu à recuperação judicial, e então, por isso, ela não apresentou documentos. Aí você vai à recuperação judicial, há um incidente de fraude, dizendo que todos os documentos dela eram forjados, há uma investigação do Ministério Público, e por aí vai. Que a outra empresa, o depósito, o armazém que recebeu supostamente esses solventes importados, estava ali e atestou que realmente recebeu. Aí um sem número de provas dizendo que não tinha sequer estrutura física, estrutura técnica para receber aquele volume de produtos, enfim, com todas as vênias aqui daqueles que tiverem entendimento em sentido contrário, para mim a fraude está escancarada. Não há aqui como dizer que não, como pretende o contribuinte. Então eu vou afastando, eu disse que o voto é longo, eu vou afastando aqui um a um os argumentos manejados. Muito bem, então, com relação à primeira infração, eu afastei com base em todos esses argumentos, em todo o conjunto probatório. Eu tento ser realmente muito minucioso com relação às páginas em que se encontram os documentos, aquilo que foi. Então, só como resumo, eu coloquei aqui, não fosse suficiente, afianço o meu entendimento, não só a integralidade do todo, aqui descrito, como também de inúmeros indícios e provas da inexequibilidade das operações. Ou seja, 1, descompasso entre valores dos fretes subfaturados. 2, inveracidade do tempo entre a retirada e a entrega de mercadorias. 3, ausência de estrutura física e técnica para armazenagem de tais produtos solventes e afins junto aos supostos destinatários. 4, forma de pagamento. 5, desenho das operações tipicamente afeta as importações indiretas por conta e ordem do adquirente. 6, pelas fraudes descritas no processo de recuperação judicial da empresa Arpia Asset, incluindo a Sun Energy. E, finalmente, 7, pelo próprio entendimento dado quando da análise do recurso especial e eu cito o recurso, pelo STF, acerca da titularidade do tributo caberia ao Estado em que o localizado o porto de desembarque destinatário da mercadoria, assim como o tema fixado em sede de repercussão geral sobre o número 520, ao afirmar que o sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria com transferência de domínio. Portanto, senhores, com base em um sem número de provas, entendimentos, inclusive do Supremo Tribunal Federal, dado em sede de repercussão geral, número 520, eu mantenho o quanto decidido pelo julgador de piso em relação à primeira infração. A segunda infração, como bem colocou a representação fiscal, no item 2.2, busca-se neutralizar os efeitos fiscais do creditamento indevido do ICMS pela autuada, que escriturou em seu livro Registro de Entradas, com crédito de imposto, as notas fiscais eletrônicas de que trata o item 1. Então, é mais ou menos um reflexo daquelas mesmas notas e mesmas operações descritas no item 1. Então, pelas razões ali colocadas, também de uma maneira relativamente, ou por não dizer bem extensa, eu estou aqui mantendo o teor do item 1 quanto decidido pelo juízo de primeiro grau. Então, eu coloco aqui, bato argumento por argumento, realmente um recurso detalhado que me fez aqui realmente ter um trabalho de examinar argumento por argumento.
E, finalmente, com relação ao item 3, também não há aqui, eu coloco aqui que não há em sede recursal nenhum outro argumento que atente contra o levantamento fiscal. Então, eu deixo de fazer qualquer comentário acerca do procedimento, né? Mas eu digo aqui, destaco a farta apuração documental acerca da ausência de esclarecimentos. Então, neste caso aqui, o contribuinte foi, sim, intimado. Escuta, que raio de operação que você fez? Como é que você fez? Explica como é que se deu essa importação, para que você veio... É um pouco diferente do caso anterior, né? Na minha leitura. Aqui, sim, ele foi intimado e não respondeu. Simplesmente, não sei, não respondeu. Não... Então, absolutamente insatisfatória o procedimento adotado enquanto resposta ou enquanto defesa pelo contribuinte. Eu cito aqui alguns pontos trazidos pelo juízo de primeiro grau, especialmente os parágrafos 60 até 63 da sua decisão, está muito bem detalhado. Então, como eu coloco aqui, em arremate às considerações finais apresentadas junto ao item 6 do recurso do contribuinte, de folhas 412, apenas repisam a tônica do quanto apresentado no corpo do seu recurso. Então, ele não traz outros argumentos. Então, presidente, por essas razões todas, eu entendo que ambos os recursos aviados devam ser conhecidos, porém, quanto ao recurso de ofício, eu nego provimento, acatando aqui o parecer da representação fiscal, e quanto ao recurso o recurso ordinário, eu nego provimento por absoluta insuficiência do quanto argumentado frente àquilo que se encontra nos autos. Como voto, eu estou aqui à disposição dos colegas para esclarecer qualquer tipo de questionamento. Cumprimento o doutor Argos pelo voto proferido, é um voto de fôlego, né? Um voto que exigiu aí bastante análise. Doutor Argos percebe-se que se debruçou sobre o processo, analisando a miúde, né? Todas as provas e os detalhes do processo, e de modo que eu coloco o processo em discussão. Senhor presidente, Pois não? só manifestar aqui também, como o senhor já disse, é um voto de fôlego, eu já havia lido o voto dele. Então, apenas parabenizar o doutor Argos e dizer que eu acompanho integralmente, né? A análise foi muito bem feita com relação à materialidade, então, sem nenhuma ressalva, eu acompanho. Parabéns, doutor Argos, pela análise do processo, parabéns pelo bem elaborado voto, e acompanho integralmente também o voto apresentado. Acredito que está muito clara a situação dos autos, não há maiores considerações. Parabéns pela análise. Eu também estou acompanhando o ilustre relator, e só fazendo uma observação sobre a curiosa alegação do contribuinte, né, dizendo que as normas São invocadas. imorais. O justo, a gente não julga aqui o justo ou o injusto, a gente julga o jurídico, né? Questões extrajurídicas, infelizmente ou felizmente, não estão não são da nossa competência, sim do legislativo, né? Poder legislativo que compete aí a corrigir eventuais injustiças ou não de leis em vigor, né? Mas era só esse comentário que eu queria fazer. Como eu coloquei, presidente, eu coloquei no meu voto que, na verdade, goste ou não goste, são expressões do entendimento proferido pelos representantes populares, pelos representantes do povo, goste ou não do seu texto, seja ele bem ou mal escrito, válido ou não, não nos cabe aqui emitir juízo de valor, não gosto, não deveria ser assim. Talvez não devesse, mas é assim que é, e é assim que optou o legislador. Portanto, não nos cabe aqui qualquer consideração a esse respeito. Muito bem, então, diante da intervenção de todos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados.
processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso de ofício conhecido e negado provimento. Recurso ordinário conhecido e negado provimento à unanimidade. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta, que é o último de hoje. É o AIN 5.012.078, Premium Plastic. Eu sou o relator, não há pedido de sustentação oral, de modo que vou direto ao meu voto. Senhores juízes, como relembrando aqui o que o doutor Samuel disse, né? Nós estamos na primeira sessão, e esse é um tema que eu tenho julgado há muito tempo. Então, inclusive, quando eu estive na superior, como titular da superior, eu cheguei a proferir até votos nesse sentido, questão de uso e consumo, né? Eu tenho uma interpretação um pouco diferente da jurisprudência majoritária do TIT, que vem se confirmando pelo STJ, né, inclusive. Esse meu entendimento, inclusive, foi recentemente reforçado por uma decisão do STJ que eu menciono aqui no meu voto. Então, como se trata do primeiro voto, eu vou tentar sintetizar meu voto. Vou ler alguns trechos, mas depois, como vocês vão conhecer meu entendimento, nos próximos votos a gente pode ser mais econômico aqui no tempo. Mas a acusação fiscal é de crédito indevido pela aquisição de mercadorias para uso e consumo do próprio estabelecimento, artigo 66.5 do RICMES. A tese defendida pelo contribuinte é de que os produtos intermediários ou secundários de uso e consumo ou de reposição de peças para fins do legítimo crédito do imposto não requer que necessariamente sejam consumidos imediata e integralmente no processo produtivo ou que integrem o produto final, mas que sejam essenciais para suas atividades, como ocorre no presente caso, ao contrário do quanto fundamentado pela decisão recorrida. O fisco sustenta que a vedação ao crédito de ICMS, conforme contido no artigo 36 da Lei Complementar 87/96, artigo 66, inciso 5º do RICMES, e que o direito ao crédito de imposto somente se legitima se o insumo integrar o produto final ou pelo consumo das mercadorias do processo produtivo, conceito no qual não se encaixa o desgaste ao longo do tempo, conforme portaria CAT 1 de 2000. Quanto às peças de reposição para manutenção, reparo ou conserto, alega que também não podem gerar crédito, conforme resposta à consulta número 28.562/2023, conforme folhas 3.995, encampando os mesmos fundamentos relativos aos materiais de uso e consumo. Nesse sentido, foi o entendimento da decisão do primeiro grau. O contribuinte, seja em sede de defesa, seja na fase recursal, apresentou esclarecimentos à sociedade, além do laudo subscrito por engenheiro às folhas 3.840, a fim de demonstrar que os insumos ou produtos relacionados pela autoridade lançadora são inerentes e necessários às suas atividades produtivas, produtos intermediários de uso, consumo e peças de reposição, a despeito da nomenclatura consignada nos registros de entrada, CFOP 1556, consoante destacou a decisão hostilizada às folhas 3.854. Então, o relevante aqui, na minha tese, é se esses materiais eles são inerentes ou não à atividade da empresa. Né? Então, analisando aqui os elementos dos autos, então eu concluo que fato incontroverso é a utilização pelo contribuinte dos produtos relacionados ao anexo 1 deste AIN, folhas 8/103, corroborado pelas notas fiscais de folhas 108 seguintes e pelo registro de entradas de folhas 3.573 seguintes, no seu processo industrial. A despeito de serem materiais secundários ou de uso e consumo, consta dos autos que tais produtos são necessários no processo industrial, ou seja, sem esses materiais não há como o contribuinte industrializar seu produto. Igualmente, é o que ocorre com as peças de reposição
para manutenção ou reparos de seus maquinários. Sem que estejam em regular funcionamento, não há como os produtos serem produzidos. Logo, são essenciais às atividades do contribuinte. Portanto, não se discute, no presente caso, se os materiais em textilha são ou não insumos necessários para o processo produtivo do sujeito passivo a teor das provas dos autos. Fato consolidado é que tais produtos são intermediários de uso e consumo de reposição, mas necessários ao processo produtivo, ainda que não consumidos de forma imediata ou que não incorporem o produto final, permitindo incrementos do direito ao crédito. Logo, a questão aqui tratada é unicamente de direito. Com efeito, penso que razão assiste ao recorrente. Então, a partir daqui, eu traço uma fundamentação, começando pela Constituição Federal, passando pelo artigo 20 da Lei 87/96, né? O próprio artigo 33, inciso 1, né? Que ampliou, quer dizer, eu digo aqui o seguinte, que o artigo 20, ele impõe exceções ao crédito, ao direito ao crédito em relação às mercadorias alheias às atividades do estabelecimento, bem como as vinculadas às saídas não tributadas. Mas o artigo 33 ampliou essa restrição, né? Procurou ampliar essa restrição. Então, na verdade, o que eu defendo aqui? Que a Lei Complementar 87, ela difere do regime do Convênio 6688, que continha a regra negativa, prevendo a existência do direito ao crédito, se não houvesse integração da mercadoria ao produto final, ou se não fosse consumido integral imediatamente no processo industrial, consoante o artigo 31, inciso 3. Então, eu estou dizendo aqui que o artigo 20 ampliou a regra do direito ao crédito para todas as mercadorias que ingressem no estabelecimento, seja qual for a destinação, ressalvadas as hipóteses expressas de mercadorias adquiridas alheias às atividades das empresas, as isentas e as não tributadas, sendo essa a regra geral vigente. Então, pela Lei Candir, houve uma mudança de critério em relação ao Convênio 66, por isso que eu tenho esse entendimento, né, de ampliar, né, a possibilidade do crédito. Sendo que, pela regra atual, o crédito é vedado apenas quando não houver vínculo de inerência entre a mercadoria e o processo industrial ou comercial ou de prestação de serviços desenvolvido pelo estabelecimento. Então, procedendo-se a uma análise, uma interpretação sistemática da norma, tem-se que o artigo 33, inciso 1, por ser vitória, é uma exceção à regra geral e não uma outra regra geral, de modo que esta deve ser interpretada restritivamente. Desse modo, penso que a aplicação do artigo 20, combinado com o artigo 31, inciso 1, não é mais possível adotar os critérios do Convênio 66, que é a tese, essencialmente a tese do contribuinte, da fiscalização, né, para negar ao crédito, em razão da mudança de regime que o legislador complementar adotou. A propósito, é esse o entendimento do STJ há tempos, né? Então, nós temos aqui, eu cito aqui, 2 julgados do STJ, um de 2013 e outro de 2010, e mais recentemente, né, no embargo de declaração, no agravo regimental em recurso especial, número 1.775.781 de São Paulo, né, definiu que a questão em favor da possibilidade do aproveitamento dos créditos sobre insumos de materiais intermediários, com a seguinte ementa que eu transcrevo, que vai nessa linha aqui que eu estou interpretando. Então, analisando essa decisão recente do STJ, né, que foi por unanimidade pela primeira sessão do STJ, que esse julgamento ele validou o aproveitamento dos créditos ICMS sobre a aquisição de produtos intermediários, inclusive consumidos ou desgastados gradativamente no processo produtivo, desde que comprovada a necessidade de sua utilização para a atividade fim da empresa. Prevaleceu o entendimento da relatora, a ministra Regina Helena Costa, que levou em conta, no caso concreto, a essencialidade e relevância dos insumos para a atividade fim da companhia. O ministro Herman Benjamin, que havia pedido vistas do processo, acompanhou integralmente a relatora. Os demais julgadores também seguiram a voto da ministra Regina Helena Costa. Entre outros dispositivos, a ministra, em seu voto, pontuou, né, que o artigo 20, parágrafo 1º, o artigo 21, inciso 3 da Lei Candir, segundo a qual o artigo 20, parágrafo 1º,
nas entradas de mercadorias ou serviços alheios às atividades do estabelecimento não dão direito ao crédito, né? Que é o que eu disse agora há pouco, né? Então, eu seguindo aqui no meu raciocínio, eu cito outro julgado de 9 de fevereiro de 2023 do Tribunal de Justiça, também nesse sentido, né? Então, é um julgamento relativamente recente também, de um ano atrás, né? Então, com efeito, a aplicação do artigo 33, inciso 1 da Lei Complementar 87, a vedação ao crédito não é em relação a qualquer material de uso e consumo, né? Pois deve-se levar em conta a efetiva destinação da mercadoria, vale dizer, identificar em cada caso se a destinação diz respeito à atividade econômica do contribuinte ou não, né? Sendo esse o ponto fundamental para aplicar ou não o artigo 33, inciso 1. Então, eu cito aqui diversos artigos da legislação, né, que dão respaldo até ao artigo 33.1, né, que é o artigo 38, o artigo 42 do RICMS, né, o 61 também do RICMS, que é citado aqui no relatório fiscal, né, do AIN, né, do exordial, né, então, do ponto de vista infraconstitucional, eu não estou aqui questionando a constitucionalidade ou não, fazendo uma interpretação infraconstitucional, eu chego à conclusão que se o produto, se os materiais de uso e consumo, de reposição, intermediários, forem inerentes às atividades da empresa, né, permite-se o crédito, né? Então, nesse sentido, tendo em vista o regime adotado pela Lei Complementar 87, como já explanado anteriormente, há de se fazer distinção entre mercadorias destinadas às atividades econômicas do contribuinte, como ocorre no presente caso, daquelas mercadorias que apenas são destinadas ao suporte da atividade que realiza, como, por exemplo, diversas despesas do departamento administrativas. Estas, sim, mercadorias de uso e consumo, onde tem incidência o artigo 31, inciso 1 da Lei Complementar 87, que restringe aí, veda o crédito, né? Então, considerando esses fundamentos, né, eu estou conhecendo do recurso ordinário e dando provimento para cancelar a acusação fiscal, entendendo que é possível, sim, nesses materiais, aproveitar o crédito de ICMS. Então, diante da minha proposta, o processo está em discussão. Presidente, esta sua posição, a qual, independente do resultado do julgamento, merece aqui todos os elogios pelo muito bem elaborado voto, mas é uma posição que eu também já adoto há muito, né? Há muito tempo eu já tenho este entendimento, independente de seu entendimento vencido ou não, mas afiançava o meu entendimento, assim como acontece com esta sua decisão, a jurisprudência robusta do STJ nesse sentido, né? Muito me impressionou a apresentação da abertura, quando da posse dos novos juízes do TIT, da presença do excelentíssimo senhor secretário, em que demonstrou ali uma intenção de fazer uma aproximação maior entre os entendimentos proferidos pelo nosso tribunal, diga-se tribunal administrativo, aos entendimentos proferidos pelos tribunais superiores. Vale dizer, uma aproximação e uma simbiose um pouco maior entre aquilo que o judiciário decide, especialmente os tribunais superiores, e aquilo que deva ser norte das nossas decisões. Não aquela obrigação de acompanhamento, mas sim que seja um norte. Então, nesse sentido, presidente, eu acato com todos os elogios aqui o teor do seu voto, dizendo que vou acompanhá-lo a despeito de entendimentos sempre muito bem balizados, que são apresentados nesse tribunal em sentido contrário. Mas é uma questão até de coerência, de pelo menos aqui 6 anos, eu venho adotando este mesmíssimo entendimento, inclusive citando decisões suas proferidas quando na Câmara Superior. Então, dizendo, a Câmara Superior já se posiciona nesse sentido, a exemplo de votos proferidos pelo doutor Orivaldo Pérez. Portanto,
não poderia ser diferente, eu vou acompanhá-lo, mas sim, entendo a fundamentação dos posicionamentos em sentido contrário, e a eles dirijo todo o meu respeito. Mas eu já anuncio aqui que vou acompanhar. Doutor Samuel pediu a palavra. Sim, senhor. Reitero as palavras do doutor Dragos, né, com relação ao seu voto, ao seu entendimento. Um voto muito robusto no sentido da argumentação, né? Realmente merecedor de todos os parabéns possíveis, né? Obrigado. No entanto, eu tenho... bom, só que nesse processo especificamente, né? Bom, primeiro que, ainda que há uma divergência, né? Eu entendo, com relação à jurisprudência, em que pese a boa lembrança do Dr. Argos, né? na cerimônia de posse, né? O posicionamento do nosso secretário com relação à jurisprudência, eu ainda... A minha questão ainda assim, eu tenho... enquanto... Eu tento me balizar o meu comportamento, o meu entendimento pela norma, né? E com relação à norma, e em função da norma, a norma ela nasce com a interpretação, né? Com licença, um minutinho, acho que o doutor Argos, não sei se... Acho que está travada a imagem dele, eu não sei se ele... Eu ouço vocês e não sei tá. que também desconheço, mas qualquer coisa eu estou ouvindo, eu repagino aqui a... Não, tudo bem. Então, não sei se talvez seja a minha internet, que para mim... Não, está travado para mim também, doutor Samuel. Tá O travado. doutor Samuel não, o doutor Argos está travado. O áudio Vocês estava... me escutam? Sim, escutamos. Qualquer coisa eu reconecto aqui, mas eu estou ouvindo vocês, sem prejuízo. Sem problema. Então, retomando, eu tento balizar pela norma, porque é o único critério objetivo que eu tenho, né? E muitas vezes eu acho a norma problemática, a norma não sei o quê, mas é o único critério objetivo que eu tenho. Porque se não for isso, eu vou usar o meu bom senso. Se nem para a minha vida, às vezes, o meu bom senso está se prestando, imagine para eu julgar a vida dos outros, né? Então, por isso que eu tento balizar pela norma, né? E com relação a isso, eu tenho algumas normas muito bem colocadas, né? Com relação a direito a crédito, com direito... Né? É claro que a norma ela nasce da interpretação. Agora, a interpretação também ela se correlaciona a outras normas, né? De maneira que, na questão específica dessa matéria, né? Do direito a crédito, material de uso e consumo e tal, em que pese a jurisprudência do judiciário, e aí a jurisprudência do judiciário, eu só penso, sempre tenho comigo o seguinte: olha, lamentavelmente, aquele ditado popular, né? Cada um no seu quadrado, né? Então, nesse momento, não é nenhum ministro do STF que está analisando essa matéria, né? Nesse momento, somos nós quatro, com a ajuda aqui da representação, que vai dar as suas manifestações, os seus entendimentos. Então, nesse pequeno quadrado que nos cabe, né? Então, acho que, né, eu coloco o entendimento da maneira como eu vejo. Será revisto pelo judiciário? Não sei. De repente, até que essa questão chegue no judiciário, o judiciário já tem mudado seu entendimento, né? E adotado um entendimento semelhante ao meu, né? Eu acho só isso, porque senão eu passo a ser apenas, né, um carimbador, né? E aí perde sentido a nossa função aqui, né? Se for para se eu aqui é para decidir como decide o judiciário, primeiro que perde sentido o processo administrativo, né? Então, vai direto para o judiciário. Para que a gente vai segurar o processo por um ano e meio, né? Que o tempo está demorando, para ter uma decisão? Já vai direto, você ganha 1 ano e meio da vida do contribuinte, né? Sendo que a matéria já está decidida de antemão, né? Se eu partir do pressuposto que já está decidido de antemão, então não faz sentido nenhum estarmos aqui. E como eu não acredito nisso, né? Como eu não quero ser, e se fosse para isso, o sistema informatizado ele é muito mais eficiente do que a gente para isso, né?
basta eu jogar os parâmetros lá, ele vai dar sempre uma decisão correta dentro daqueles parâmetros, então acho que não tem muito sentido. Então, como coloquei, começou essa primeira sessão e é o momento de a gente se conhecer. Então, vou aqui já me transparecendo para os senhores, né, com relação à jurisprudência e tudo mais. Bom, particularmente com relação a esse processo, com essa matéria, independentemente do direito que eu aplique, ela sempre tem uma questão terrível, que é uma questão de prova e mais. Uma questão de prova que sempre vai estar circulando ali numa região meio cinzenta, né? Eu tenho um conceito muito claro econômico do que é material de uso consumo, o que é material intermediário, não, que isso aí é uma coisa que da jurídica, mas o que é um insumo e o que é matéria-prima, né? Agora, quando eu estou falando de insumo, matéria-prima em serviços, por exemplo, entendeu? É uma zona, não é nem cinzenta, é uma zona, sei lá que cor que é, né? Como é que eu vou falar de matéria-prima em prestação de serviço, né? Então, sempre vai ter uma zona cinzenta aí, que aí sim, né, ainda que estejamos todos alinhados com os mesmos conceitos jurídicos, os mesmos conceitos econômicos, ainda assim eu vou ter lá uma zona cinzenta por onde caminhar. Por isso, eu entendo o seguinte: sempre, qualquer que seja a questão, sempre vai ter uma questão de prova envolvida. E no caso específico, né, desse processo, o que eu estou vendo aqui, o que o doutor Eurivaldo coloca como laudo, né, o contribuinte chama de laudo, eu tenho muita ressalva, né? De tal maneira, uma página, literalmente uma página, falando: olha, eu atesto que esse material é fundamental para a empresa. Você me desculpe, eu não tomo isso como um laudo. Isso não é um laudo. Porque o laudo técnico não é uma norma, o laudo técnico não é nada. Ele é como uma prova, ele é uma prova que tem que buscar levar ao convencimento do jogador. Para isso serve um laudo. Um laudo não diz nenhuma verdade em si mesmo, entendeu? O que ele traz elementos para convencimento do relator. E somente a única pessoa, né, as únicas pessoas com competência para falar se tal material dá direito ou não de crédito é o órgão de julgamento. Né? Às vezes você pega esse aqui nem chegou a tanto, né, de ter essa presunção, né, de querer analisar no órgão jurídico para falar: olha, que esse material dá direito a crédito. Esse não chegou a tanto, mas eu vejo laudo de engenheiros falando isso. Se eu que estudei 5 anos de direito, pós-graduação de ABA 4, cada vez que eu pegar uma matéria, eu levo não sei quanto tempo para me convencer de que tal matéria, tal material daria ou não direito a crédito, né? Imagina, então, assim, a competência técnica para falar de direito a crédito é do julgador, é do profissional de direito, não é do engenheiro. O que ele tem que fazer, e esse laudo não fez, né? E aí a minha questão é falar: olha, seguinte, estão vedando crédito do parafuso torto. Ele tem que falar para mim onde que esse parafuso torto entra no processo do contribuinte. E aí eu vou falar: não, realmente esse parafuso torto, ele realmente faz parte do processo de produção, né? Porque assim, assado. Agora, um parafuso torto serve para um monte de coisas, né? Inclusive para furar pneu, né? Quem que já não teve? E certamente furar pneu não é exceto do borracheiro, né? Não é um material de... Só que a borracharia não está sujeita ao ICMS. Então, no caso aqui particular, doutor Eurivaldo, eu vejo um problema que me parece, né, que é uma questão de prova aqui, né? Ou seja, ele fala lá, ele faz 2 conjuntos, ele cria lá 2 conjuntos. Um primeiro, que para mim não há nenhuma dúvida, que o molde de sopro e injeção, isso daí confere direito de crédito por ser imobilizado, ativo imobilizado, né? Não tem nenhuma dúvida disso, mas não é isso, não há nenhuma nota fiscal de molde de sobreinjeção. Tem lá de algumas placas, pinos, ponteiras, tal. Então, e outra peças essenciais para processos produtivos, tal. Mas eu não sei, por exemplo, né, e aqui deixa eu pegar um. Não sei, por exemplo, o que o CLP DVP 12
3A, 2, 21, 1T, eu não sei o que é isso. Eu não sei como que ele entra no processo. Entendeu? Então, jamais eu poderia, qualquer que fosse o jurídico, o entendimento jurídico, eu poderia dar crédito ou então para um HM DOF 107 WV, entendeu? Que são materiais aqui da nota fiscal 107.316, que está na página 2632 do processo. Né? Então, doutor Orivaldo, eu, com a sua licença, também pediria para eu analisar esse processo, porque ainda que, sim, haja essa divergência com relação ao entendimento, mas para mim aqui parece o seguinte, ainda que eu concordasse com o seu entendimento, ele não poderia ser aplicado ao caso, né? Porque eu não sei o que é isso, né? Porque o que o senhor coloca eu não sei se isso daí é algum refrigerante que é servido no refeitório, né? Então, independentemente da questão jurídica aqui, me parece que é uma questão de prova, né? Ou seja, e se é uma questão de prova, e cabe ao contribuinte, é direito de crédito, quem tem que comprovar o direito é o contribuinte, né? É ele que tem que comprovar isso, não é o fisco que tem que comprovar que ele não tem esse direito, ele tem que comprovar o direito. Uma vez comprovado o direito, ok, aí vamos discutir se ele tem direito ou não. Mas aqui ele não comprovou o básico, que é o direito que ele teria a esses materiais, né? Então, doutor Orivaldo, com a sua licença, eu pediria também, né? Eu não me comprometo, não, como doutor Arbus, eu não me comprometeria a trazer para a próxima sessão, porque realmente aqui é uma matéria, né? Pela extensão do seu voto, da sua análise, você sabe que não é um processo simples. O meu, sim, o meu dá, porque o meu processo era bem simples. Né? Esse não é um processo simples. É muito denso e como falei, baseado em provas. Então, com a sua licença, doutor Orivaldo, se for possível, eu gostaria de tirar em vista esse processo para essa análise. Né? Com certeza, eu acho que é um tema aí que a gente vai ainda debater bastante, mas eu só gostaria de fazer uma observação, que o meu voto não se baseou apenas naquele documento, que é realmente um documento singelo, reconheço que é um documento singelo, é um laudo que, para você chamar de laudo, precisaria ser mais completo, mais técnico, mas existe um outro aspecto que ocorre na grande maioria desses casos, que é o fato incontroverso, que é a questão da aplicação do artigo 20 da Lei 13.457. Por quê? Porque, normalmente, se vocês fizerem uma pesquisa, né, nesses processos, vocês vão perceber que a maioria dos casos, a acusação fiscal, ela se limita a dizer assim, olha, eu não estou nem aí se é produto ou insumo inerente ou não à atividade da empresa. Eu quero saber se ela incorpora ao produto final ou se desgasta durante o processo produtivo. Geralmente, o debate entre o fisco e o contribuinte fica restrito a isso. E até esquecido as provas. Então, quando uma parte admite um fato e a outra concorda, você torna incontroverso. Você dispensa até, em muitos casos, não precisa nem de laudo, porque não é esse o debate se o produto é inerente ou não. O fisco, muitas vezes, admite até no relatório circunstanciado, aliás, na maioria deles, ele fala, olha, realmente, é até inerente e tal, mas não é esse o ponto. Eu estou autuando por causa disso, ou seja, por causa daquele conceito do convênio 66, né, de integrar o produto final. Então, nós temos essa questão, né, que normalmente envolve esses casos, né? E esse caso não é diferente, né? O fisco em nenhum momento disse o seguinte, olha, tem um caso aqui, tem esse produto aqui, ó, nem sei o que é, você nem trouxe prova. O fisco não disse isso. Ele simplesmente diz, olha, não dá direito ao crédito porque não se consome, não agrega o produto final. Então, o laudo, que se é que a gente pode chamar de laudo, pelo menos tem isso no processo, ele é frágil, mas ele está lá, ele confirma esse fato incontroverso, esse fato consolidado que eu chamo. Tanto é verdade, que muitos julgamentos, se você pegar a jurisprudência da Câmara Superior,
você vai ver que as decisões, que é a jurisprudência majoritária, inclusive, da Câmara Superior, ela já toma o assunto como fato consolidado, porque senão não seria possível adentrar no mérito, porque a Câmara Superior não reanalisa, não reexamina a prova. Pelo artigo 49 da Lei 13.457, não pode reexaminar a prova. Simplesmente tem que ficar restrito à divergência jurisprudencial. Se você perceber todas as decisões da Câmara Superior, ela começa o seguinte: fato consolidado é isso, isso, isso. E aí entra no mérito para proferir o julgamento. Senão seria caso de não conhecimento. Então, só para esclarecer essa questão, que tem casos, Samuel, que eu já julguei em uso de consumo, que eu nego porque o contribuinte não trouxe prova, porque o fisco se incumbiu de dizer, olha, isso daqui não é nem inerente à atividade da empresa, isso aqui eu nem sei o que é, você não explicou o que é. Tem autos de infração que chega nesse nível de profundidade, e aí, nesses casos, quando o contribuinte não traz um laudo, uma prova em contrário, eu dou razão ao fisco, né? Porque aí precisa ter prova, porque houve um fato controverso a ser debatido e a parte contrária não conseguiu provar, né? Então, eu só queria fazer esses esclarecimentos, né? Nesse caso específico, eu não me baseei apenas nisso, eu levei em conta também esse documento para formar meu conhecimento. Era só esse aspecto relevante aí, e até adiantando aqui, eu levo muito em conta a questão, os efeitos, eu aplico muito a questão do artigo 20, seja em desfavor ao fisco, seja em desfavor ao contribuinte. Eu, como milito no contencioso, então a gente, essa questão da preclusão, né, da prova que não foi impugnada, né, do princípio da especificidade das provas, né, que o CPC contempla, tal. Eu carrego essa formação, esses conceitos, né? Então, eu fico muito atento a esse tipo de questão, né? E o artigo 20, ele reproduz, basicamente, os conceitos do CPC, né? Bom, enfim, eu estou, então, concedendo vistas ao Dr. Samuel de Oliveira Mago, né? E continuaremos os debates aqui oportunamente. Deferido. A Daniela, desculpe, Daniela. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, obrigada. Eu estou satisfeita com os debates, senhor presidente, em especial, as minhas colocações seriam acerca do laudo. No entanto, o doutor Samuel já se manifestou num posicionamento muito parecido com o entendimento que tenho, de que o que cumpre ao laudo fazer e o que não cumpre, né? Eu entendo que o laudo, ele não deve vir, nos moldes da colocação do doutor Samuel mesmo, o laudo deve vir para explicar ao homem médio do que se tratam aquelas partes e peças e onde elas entram no processo produtivo, porque não entendemos do processo produtivo. Então, ele deve vir aqui para mostrar isso, e não o que ele fez ali não chega a ser nem um laudo, mesmo para engenharia, não é? É um papel onde ele diz, olha, eu acho que dá crédito. Foi isso que ele fez. Uma folha de papel escrita. Eu acho que isso dá crédito. Na minha opinião, dá crédito. Mas a opinião dele, enfim, não é um laudo. Desculpa, não é um laudo. Já vemos, estamos aqui há muitos anos, já vimos diversos laudos, e isto não é um laudo, não tem uma foto, uma explicação. Eu sigo sem saber para que servem aqueles produtos e como foram usados, como se desgastam, em quanto tempo. Não, apesar de estar escrito como laudo, é um papel que ele diz ser um laudo, não é um laudo. Tá certo. Muito bem. O doutor Argos pediu a palavra? Não, presidente, é só para relembrar. Eu estou aqui presente, ouço claramente, tenho a visão absolutamente clara de todos também, mas está havendo alguma incompatibilidade da minha câmera aqui, mas quero deixar claro que, sem qualquer prejuízo para qualquer das partes, eu aqui me encontro presente, vejo os colegas, escuto, acompanhei os debates, enfim, acho que são considerações aí realmente relevantes. Eu sempre julgo salutar o pedido de vistas
essencialmente quando ele traz a intenção de uma contraposição, de um contraponto, é sempre muito importante, muito rico para o debate, portanto, aguardemos aqui a manifestação do doutor Samuel. Eu já me posicionei, o que efetivamente não invalida qualquer outra posição a ser apresentada, a ser trazida para debate e, eventualmente, aqui eu estou sempre aberto a mudar o meu posicionamento. Portanto, aguardemos aqui a posição do doutor Samuel. Era só isso, presidente. Estou online aqui, ouvidos Doutor Argos, nós estamos atentos, porque a gente vê aqui a letra A e G, que quer dizer Argos Gregório, né? Sim. Então, estamos atentos aqui que você está conosco. Obrigado, presidente. Muito bem, então, o processo sai em vista, estamos encerrando os debates. O processo sai em vista, com o encerramento deste julgamento, né? Pelo menos por enquanto, nós cumprimos aqui a pauta de hoje. Eu estou declarando encerrada a sessão de julgamento de hoje, estou encerrando a sessão no EPAT. Sessão de julgamento encerrada. Visualizando a ata, apenas para confirmar aqui toda a regularidade. Tudo em ordem com a ata. Então, o Argos está pedindo a palavra, Argos? Não. Acho que não, foi. Tá. Da outra vez ali. Então, eu vou pedir ao Oswaldo, então, que encerre a gravação.